É isso aí, gente. Estou aqui com o Otacílio da Assunção, ele que é uma lenda viva, né? Como eu disse, já falei várias vezes do quadrinho nacional. Ele que sempre terá o seu nome ligado à revista Mad, está fazendo um brilhante trabalho pela Pixel, editando Mandrake, editando Fantasma, tá com Termas 69, várias outras tiras que ele está produzindo, mas hoje nós vamos falar sobre a saudosa Editora VEC e o quadrinho europeu, né? A onda de quadrinho europeu que rolou na Editora VEC nos anos 70 e 80. Olha só, eu atualmente estou querendo ficar só no meu trabalho autoral como Ota cartunista mesmo, mas eu trabalhei a vida toda, ainda trabalho ainda, né? Alguma coisa tem que pagar as contas. Eu tenho em algumas das editoras mais importantes, e uma delas foi a VEC, que foi a segunda editora que eu trabalhei. Eu comecei na EBAL, isso aí já dá margem para um outro programa, se você quiser fazer depois, mas na VEC eu trabalhei lá durante 8 anos, né? De 73 a 81, montando uma redação de quadrinhos. E eu fui para lá, que um amigo me levou, o Lotário, dono da editora, está procurando alguém para tocar quadrinhos, alguém e acho que você dá conta desse tipo de coisa, vamos lá e fazer uma entrevista. Ele é muito sério, né? Seu Otacílio, vamos fazer um teste com o senhor, para ver se eu entende mesmo de quadrinhos. Qual o nome dos sobrinhos do Pato Donald? Aí eu, meu Deus do céu, não acredito que isso está acontecendo comigo. O Guinho, Zezinho, Luizinho. Ah, tá. E qual o nome do cavalo do fantasma, Herói? E a namorada do Mickey, Minnie. Aí chega, muito bem, o senhor foi o melhor que apareceu aqui até agora, está contratado, o emprego é seu. Qualquer outro imbecil que tivesse ido lá, porque qualquer leitor de quadrinhos sabia isso, era óbvio, né? Teria pego o emprego, ficar sendo contratado, mas sei lá, o destino quis assim. Aí dentro de um mês eu estava chefiando o departamento de quadrinhos da VEC, que foi um dos mais lucrativos da editora, que acabou falindo por essa parte. Eu prefiro não tocar no assunto, mas de 74 a 81 a VEC lançou uma infinidade de revistas, inclusive não tinha preconceito quanto a quadrinho europeu, porque os quadrinhos eram praticamente só americanos, dos que saiu pelas outras editoras, né? E a VEC também, por ser de procedência italiana, essa coisa toda, de uma abertura maior. Ele já lançava o Tex, que é europeu, e ele comprou material. O primeiro lançamento, na verdade, foi o álbum do Michel Vaillant, um álbum Rush, né? Foi a única história que foi lançada porque não vendeu bem e tudo, eles resolveram parar por ali. A revista Eureka, que publicou muito quadrinho europeu, inclusive o yugoslavo, italiano, e acho que francês também, eu não recordo bem. E lançou no Brasil os que são conhecidos como Smurfs agora, mas que na época eram Strumfs. Strumfs era uma série muito popular na Bélgica, saiu na revista Spirou, que era feita pelo Peyo. O Smurfs começou como personagem secundário no Roland e Pirlouit, que era uma história na Idade Média, né? E fez tanto sucesso que virou uma série própria, né? Aí quando virou desenho animado, aí o nome virou Smurfs, né? Antes disso, por causa desse ser um nome que soa meio estranho, até para os franceses, né? Na Itália ele era publicado como Puff, por exemplo. Ele ia tendo nomes diferentes nos países onde ia sendo traduzido. Bom, mas aí depois pintou, vamos ver se a gente consegue mostrar, atenção, nós temos aqui 2 quadrinhos do Spirou. Na verdade, o Spirou foi lançado aqui no Brasil como Xará, e o nosso querido Ota vai contar pra gente por que isso aconteceu. Saíram 2 álbuns, dois informatinhos, e saíram mais 2 álbuns que foram Uma Mina de Gorilas e Um Visitante da Pré-História, sendo que um terceiro ainda chegou a ser anunciado, que foi Os Piratas do Silêncio, e ele nunca foi publicado. Mas fala do nome Xará, que eu acho uma barbaridade, eu acho que não tem nada a ver. Xará é uma gíria de antigamente, a gente falava assim, aí meu irmão, meu irmão mais ou menos era sinônimo de Xará. Tá russo, Xará, de montão, esse aqui, falava coisas assim.
Como eu disse, o Lotário comprou um pacote de personagens de várias procedências, alguns americanos, outros europeus, né? E entre eles esse material da Dupuy, né? Que era a editora que publicava isso lá, né? E os Struff saiu primeiro, tanto que durou mais números, né? Foram lançados junto com outras revistas. As revistas estavam sendo testadas. O que vendia bem continuava, o que não vendia bem era cancelado. E que infelizmente não foi o caso do Xará, né? Que só teve 2 edições. Duas em formatinho e 2 em álbum. Falando de formatinho, porque assim, todas as revistas, o Brasil estava migrando para o formatinho. As revistas antes eram do tamanho estante, que é esse tamanho de revista americana hoje, 18 por 26, mas apenas a Editora Abril lançava o Pato Donald, a Carioca e Mônica no formatinho. Aí as editoras todas passaram a adotar o formatinho, em vez de 32, as revistas passaram a ter 64 ou 48 páginas e ficou uma opção mais em conta. E essa época tinha que ser em formatinho. Aí, infelizmente, não deu certo, foi cancelado. Mas como já estavam comprados os direitos de vários álbuns, ainda tinha um saldo de advance a zerar. Ou seja, já tinha investido. Mesmo se não vendesse bem, aí eu já estava empatado o capital. Então vamos lançar assim nesse outro formato para ver o que dá. E tanto os Smurfs como o Xará tiveram uma tentativa em álbum, imitando o formato original e não sei o que, com impressão bem cuidada, parecendo um álbum de Asterix, aquele padrão na época, também não deu certo. Um ano depois, mais ou menos, ou 77, por aí eu já estava com mais poder de mando lá dentro, digamos assim, porque as revistas em quadrinhos estavam dando muito lucro, então eu já tinha autonomia para escolher os personagens. Vamos lançar o Taka Takata, que é uma história que eu gosto muito e tudo, que é uma espécie de um Recruta Zero francês, né? E o Snowgood, que é um dos meus personagens prediletos, o Califa, que quer ser Califa no lugar do Califa, que já tinha saído em álbuns, não sei o que, estava disponível. E também não duraram muito essas revistas, que não vendia bem, passavam um rodo. Aliás, tem uma curiosidade, o PH. Você sabia o que é o Le Retour de Snowgood? Não, eu não sei não, cara. É o seguinte, a gente conhece as histórias do Snowgood através dessas que saem nesses álbuns, que são histórias de aproximadamente 8 páginas, ou 10, né? Que onde o Snowgood bola um jeito mirabolante de dar um sumiço no Califa, mas acontece que o feitiço acaba contra o feiticeiro e ele no final que se ferra, né? Então, se é para ele pinga uma gotinha que faz o Califa virar cachorro, a última gota que tomar, ele acaba tomando a última gota e vira o cachorro. Na revista onde saía, que acho que se chamava Record, se eu não me engano, que eles saíam, esses personagens todos saíam em revistas semanais e depois eram compilados em álbum. Nessa revista que publicava originalmente as aventuras do Snowgood, tinha uma série que era Le Retour de Snowgood. Eram histórias de 2 páginas que mostravam o que tinha acontecido entre uma história e outra, porque o Snowgood tinha virado cachorro para sempre, mas aí na Le Retour de Snowgood correspondente mostrava como ele tinha desvirado o cachorro, voltado a ser gente, para estar pronto para outro golpe no Califa, que por sua vez vai acabar numa posição deverível ali. E assim, sempre tinha o Le Retour de Snowgood, era uma história de transição entre uma e outra, explicando como é que ele tinha voltado a ser gente, ou enfim, revertido a situação. Isso não é necessário, porque as histórias, a graça das histórias, ele sempre se ferrar no final, o leitor não quer saber de explicação, mas teve isso, e pouca gente sabe. Cara, muito legal. Vou mostrar para vocês aqui uma participação do Snowgood na revista Alakazam, que também foi um título da VEC, e é isso aí. O Snowgood, só para a gente lembrar aqui, que continua saindo na França, continua saindo na Bélgica, desenhado pelo Nicolas Tabarry, que é o filho do Jean Tabarry. Ele faz o roteiro e faz o desenho. Igualzinho, cara, igualzinho. Você não diz que aquilo não é do Jean Tabarry. Pois é, isso aí, algumas famílias de desenhistas têm isso, até tem o Mort Walker com os filhos dele, os filhos do Dick Brown, que criou o Agar, né, e Joe Kubert, John Romita, quer dizer, as famílias de desenhistas, né? Que, como tem algumas famílias de compositores, né? Tem famílias de desenhistas, o cara carrega no sangue a coisa e continua o trabalho dos pais, que é muito bom. Bom é quando é bom, né? Quando tá à altura, né? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Olha, valeu, cara, por mais essa entrevista. Já é a segunda. Pelo jeito, nós vamos fazer aqui uma Ota Adventures, uma série só de entrevistas com o Ota. Ele já deu sinal ok. Vamos falar, a próxima falará sobre revistas de terror. Isso aí é uma parte importante do meu trabalho na VEC, e eu abri caminho para um monte de desenhistas nacionais. A gente vai falar disso na próxima, né, quando tiver tempo. Isso, e ainda vamos fazer um programa especial só sobre a Ebal.
E depois sabe-se lá. Não, eu quero. Olha, agora eu quero o seguinte, eu tô querendo ser Ota, o Ota cartunista, entendeu? Eu já acho que já dei minha contribuição como editor, e é por isso que eu tô me desfazendo de tudo. Eu tô querendo viver só do meu trabalho como desenhista, como roteirista. E isso foi tema do vídeo anterior a esse, o Ota que está se desfazendo de toda a sua coleção, inclusive dessas que estão aqui atrás da gente, que estão fazendo o cenário, e você pode entrar em contato com o Ota através do Facebook, não é isso? É mais fácil me achar, mandar uma mensagem no Facebook, bota lá Ota, vai aparecer a minha cara, quer dizer, o meu personagem, e é fácil me achar. Um amigo em comum, aí vai aparecer isso. E faça uma boa proposta para ele, tenho certeza que você não vai sair daqui com as mãos vazias. Abraço para vocês e até a próxima entrevista aqui de Ota Adventures. Valeu!